Pessoal, fazer esse exercício, determinar o zero dessa função x mais e elevado a x com epsilon, que é o nosso erro ou precisão, 10 elevado a menos 4 pela abscissão. Lembrar, gente, como funciona a bissecção. Vou pegar aqui zero de função. Então, ó, para qualquer método que a gente for resolver em cálculo numérico, a gente tem que ter uma aproximação inicial. Tem que ter ou um intervalo ou um valor inicial. E aí uma equação de recorrência, que eu vou refinando aquele resultado inicial que eu tenho. E tem que ter um critério de parada, porque eu vou refinando até que essas condições sejam satisfeitas, tá bom? Para achar no zero de funções, a primeira aproximação, né? Eu vou buscar o intervalo onde a função muda de sinal. Então, por exemplo, se fosse assim, ó, x ao cubo menos 9x mais 3. Eu faço uma tabelinha e vou observando aonde que muda de sinal, né? Ó, aqui está mudando de sinal, do menos 5 ao menos 3. Aqui está mudando de sinal de 0 e 1, de 2 e 3, está mudando de sinal. Então, aqui eu teria 3 intervalos que eu poderia refiná-los, tá? Um de cada vez. Está escrito aqui, né? Os 3 intervalos. E depois, aqui tem mais exemplo, não? X mais e elevado a x, está trocando de menos 1 a 0. Essa daqui está trocando o sinal de 0 e 1, tá? Depois que eu achei onde troca o sinal, eu vou precisar refinar através de um dos métodos, né? A gente estuda 5 métodos, né? Disseção, falsa posição. Vou colocar aqui a fórmula de cada um. Ó, a bisseção é xk, é a média, tá? A mais B dividido por 2. Então, a bisseção é bastante simples, tá? Então, tem um critério de parada duplo, né? Para a gente garantir aí que a gente está dentro da nossa precisão. A falsa posição é uma média também, só que é uma média ponderada. A vezes F de B menos B vezes F de A, tudo isso dividido por F de B menos F de A. O ponto fixo já é um método que precisa de um valor inicial, não de um intervalo, tá? Então, ele tem uma função, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a equação, é de uma letra grega φ. O φ de xk mais 1, xk mais 1, é igual, é o contrário, aqui é xk. O xk mais 1 é igual a uma função de iteração, tá? A gente tem uma função que a gente vai descobrir lá como que faz para calcular, né? Newton, a gente usa a derivada. Então, x índice k mais 1 é igual ao x índice k menos f de x índice k dividido por f linha. F linha é a linha daqui no f. F linha de x índice k é a derivada, né? E a secante é tipo essa aqui, só que sem os intervalos. Eu tenho aqui xk mais 1 é o xk menos 1 está no k, né? Vezes f de xk. Embaixo também é o xk. E aqui é o xk menos 1. O b é o xk. E o a xk menos 1. Então, eu tenho esses 5 métodos, tá? Que a gente vai refinar. Hoje a gente vai fazer o exercício da abscissão, né? Que a gente vai fazer nessa aula 2, tá bom? E soma e divide por 2. Até quando que eu paro?
até quando a minha função no xk for menor que esse epsilon dado, e o b menos a também menor que o epsilon. Epsilon. Essas duas coisas, tá? Como funciona a abscissão, gente? Então, a gente tem um intervalo aqui, ó, A, B, a gente divide ele no meio para achar o x1, né? Ó, xk, o k, quando o k é 1, né? Primeiro passo, primeira iteração, o k é 1. Então, eu somo A mais B dividido por 2. Esse A e esse B só é possível quando um sinal é negativo e o outro é positivo, ou o contrário, positivo e negativo. Dividir no meio. Esse x1 vai formar um novo intervalo, vai entrar no lugar ou do A ou do B. Ele entra no lugar daquele que tem o mesmo sinal da função. Então, ó, o f de A é negativo, o f de x1 também é negativo. Então, ao invés de eu ter esse intervalo grandão AB, eu diminuo esse intervalo no meio, usando x1 até o B. Tá? Minha raiz aqui é esse que se, né? Que se, esse E esquisito aqui, acho que é que se. Então, esse x1 e b divido no meio, consigo x2. O x2 é positivo, o f de b também é positivo. Então, agora, ao invés de eu pegar x1 e b, eu vou pegar x1 e x2. Divido ao meio, vou ter o x3. x3 positivo, x2 também é positivo. Então, o x3 entra no lugar do x2. Fica x1 e x3. Metade dá o x4. O x4 está muito próximo aqui da raiz, ó. Então, a gente pararia, dependendo aí da precisão, nesse x4, tá? Vamos fazer agora no Excel para vocês verem. Então, a primeira coisa, eu vou descobrir aonde troco o sinal. Eu ponho x, f de x, menos 2, menos 1. Lembrando que aqui é aleatório, comecei nos negativos porque não tem restrição. Gente, seleciona, ó, clica bem aqui no meio, segura e arrasta, tá? Bem no meio, não vai nas beiradas, não. Para selecionar é no meio, ó. Só arrastar aqui no meio. Agora, para calcular os outros valores aqui da tabela, de 1 em 1, você tem que pôr essa setinha bem aqui no cantinho, ó, nesse quadradinho verdinho aqui, ó. Clica e segura, vamos até o 3. Aí você solta. Vamos dar uma formatada aí, colocando bordinha aqui, ó. Todas as bordas, vamos centralizar. E aqui eu vou calcular o valor da função. Qual função? X mais e elevado a x. Lembrando que nunca você vai digitar x. Você vai clicar no x, ó. X, nesse caso é menos 2, mais o e é esp x. Pronto, não vai elevar, que já está e elevado a menos 2. Tá aqui. Eu vou querer sempre 6 casas, tá? Então, vamos pôr mais casas aí. 3, 4, 5, 6. Beleza? Arrasta e solta. Quando ficou esse monte de hashtag aí, porque não está cabendo na célula, né? 6 dígitos, com esse tamanho de letra. Então, eu clico aqui nesse A, ó, nessa letra A aqui, com a setinha assim voltada para baixo, tá vendo? Ó? Vai selecionar a coluna inteira. Aí eu seguro e arrasto. Selecionei todas essas colunas até o final da tabela, dou 2 cliques entre essas duas letras, tá vendo? Na linha que está no meio. Aí ele já comporta aí certinho os 6 dígitos depois da vírgula. Aonde trocou de sinal, ó? Esse F é negativo, esse ficou positivo. Então, trocou de sinal entre menos 1 e 0, ok? Descobrimos, então, o nosso sinal. AB é o nosso intervalo, menos 1 é o A, 0, vírgula, 0, que é o B. Descobriu o intervalo, gente? A gente já consegue fazer o método da abscissão. E vamos fazer uma nova tabelinha. KAB, XK é a resposta, né? F de A, F de B, F de XK, módulo de B menos A. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai fazer o refino, né? Refinamento desse intervalo. Eu sei que entre menos 1 e 0 tem uma raiz. Então, é menos 0, alguma coisa. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,99, né? É um número entre menos 1 e 0. Então, para descobrir exatamente, ou com uma precisão de 10 a menos 4, eu vou fazer esse método. Então, o K é o número de iterações.
coloca sempre 1 e 2. Que é o primeiro passo é o seu intervalo, onde trocou o sinal, menos 1 e 0. O xk é a média. Então, você pode escrever igual média, abre parênteses, clica no meio aqui do 1 e arrasta até o B. É a média entre A e B. Enter. Se você não conseguir digitar a média, ou se você não gostar, né? Você vai clicar assim, ó, igual, abre parênteses, A mais B dividido por 2. Então, ou faz A mais B dividido por 2, ou igual média, seleciona os dois números. Prontinho. O f de A é a mesma conta dessa função x mais e elevado a x, com A igual a menos 1. Então, x mais o e, que é ESP, x, enter. Como eu quero calcular os demais, é só arrastar, porque A, B e xk está na ordem do f de A, f de B, f de xk. Coloca 6 casas aí. Vou colocar desde o x, eu vou colocar tudo 6 casas aqui, menos no k. E já fica prontinho para a tabela inteira, né? 4, 5, 6, 7. B menos A tem módulo positivo, né? Então, é A, B, PS, valor positivo de B menos o A. Acho que tem muita casa aqui, né, gente? Não tá só com 6, não. Agora tá com 6, não. 6, 3, 2, 1, 2, 6 casas, belezinha. Agora que é a questão. O que eu vou fazer, gente? Eu vou olhar o sinal do F do XK. Por quê? O XK ou vai entrar no lugar do A ou do B. Olha esse gráfico aqui, ó. X mais E elevado a X. Aqui está a solução. A solução é esse númerozinho aqui, ó. Menos 0, 5, 6, 7. Eu quero com uma precisão de 10 a menos 4. Então, eu sei que o resultado já vai ser esse. Menos 0, 5, 6, 7, alguma coisa. Preciso descobrir, né? Vou chegar até essa alguma coisa. Então, ó, eu peguei esse de menos 1 a 0, dividi por 2, consegui esse menos meio aqui. Agora, eu tenho que decidir se o meu intervalo da raiz está entre menos meio e 0 ou entre menos 1 e menos meio. Eu não vou ficar toda hora vindo aqui, olhando no gráfico, né, e colocando lá, porque eu vou dividindo ao meio, nunca vou saber aí certinho, né? Você vai fazer o Excel calcular para você. Então, mas como que eu decido isso, ó? O menos 1 tem o valor da função para baixo do eixo y, o gráfico tá, né? O menos 1, então ele é negativo. O 0 está para cima, né? É um aqui positivo. Então, eu tenho que ficar sempre um positivo e um negativo para conseguir esse cruzamento com o eixo x, que é a raiz, né? Então, eu vou trocar o menos meio, que é positivo, no lugar do 0, que também é positivo. Então, eu vou ficar com o positivo do menos meio e o negativo do menos 1. Então, eu tenho que trocar o 0. Como que faz isso? A gente vai colocar uma condicional. É igual C, abre parênteses, f de xk. Qual que é o sinal do f de A? Eu estou embaixo do A, eu vou ver o f de A. O f de A é negativo, então é menor que 0. Aqui eu sempre coloco o sinal do f do A, ponto e vírgula, xk. Se não, A. O que isso significa, gente? Se o sinal do f do xk for o mesmo sinal do A, eu troco o xk. Então, xk. Se não, eu deixo o próprio A. Ficou o próprio A. Aqui, igual. Mesma coisa. Se o... Tem que clicar, né? Se o f do xk for o mesmo sinal do f do b, ó. O f do b é positivo. Então, eu troco o b pelo xk. Se não, eu deixo o próprio b. Troquei. Por quê? Porque estava positivo igual. Vou deixar aqui também com 6 casas, tá? Mais um. Pronto. Agora, ó, tá feito o exercício. É só você arrastar. Primeira coisa, a gente vai completar a linha 2, ó. Você vai selecionar do xk até o b menos a. Selecionou clicando no meio, né? Ó, dá 2 cliques aqui no meio, segura e arrasta. Vai aqui no cantinho para calcular a linha 2. Esse cantinho é só quando você quer calcular algum número. Quando você quer selecionar, clica no meio, tá? Clicar no cantinho só para calcular algum valor, que é semelhante, né? Então, a gente arrasta.
Pronto, agora toda a linha 2, eu só posso selecionar a linha 2, né? Não seleciona a linha 1, só a linha 2 e arrasta até embaixo. Arrastei um montão, né? Exagerei, deixa eu subir um pouco. Subir mais, a gente vai ficar lá na linha 15, se não me engano. Então, tá tudo zero aqui, um monte de zero. Esse zero é perfeito, né? Zero é porque a solução tá muito boa aqui. Mas eu quero achar 10 a menos 4. Eu tenho que parar no primeiro, que a solução tem 4 zeros. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Solução de quem, gente? Ó, vou até selecionar aqui, ó. Essa coluna aqui, a última coluna. Deixa eu pôr uma corzinha nela aqui, ó. Tem que ser menor que epsilon. E esta do f de xk também. A do f de xk é a função. A função tem que ser próxima de zero, né? Então, essas duas têm que ter um número menor que 10 a menos 4. O que é 10 a menos 4? É 0,0001. Isso é 10 a menos 4. Para ser menor que isso, ou seja, isso vai ser maior que outra coisa, né? Eu tenho que ter 4 zeros, ó. Deixa eu colocar isso aqui para cá para vocês verem. Eu sei que isso é 10 a menos 4. As casas. Isso é 10 a menos 4. Eu quero um número menor, ó. Aqui, se eu colocar 1, fica igual a 10 a menos 4. Então, um número menor que 10 a menos 4 tem que ter um número menor que 1, que é o zero. Pronto, ó. Este de baixo aqui é menor que esse. Então, eu preciso achar ali 4 zeros. Achou 4 zeros, já é menor, porque 0 é menor que 1, né? Então, ó, no B menos A, primeiro a gente olha, ó. Geralmente, o B menos A demora mais, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Belezinha, aqui já deu, ó. Aqui também, 1, 2, 3, 4. Porque aqui em cima tem 3. Aqui tem 4, ó. Mas não faz mal, tem que ser os dois com 4 zeros. Então, a gente vai selecionar essa linha aqui e apagar. Vou apagar daqui para cima. Excluir. Ó. Aqui já está menor que o nosso epsilon. E aqui também menor que o nosso epsilon. Isso. Então, a nossa solução está aqui no xk, ó. Este daqui é a nossa solução, que está no x15. X15 é a solução. Prontito. O que significa? Este número aqui, substituído lá no x mais e elevado a esse número, dá um número de f próximo de zero. Ó. Se pegar esse f aqui e for arredondar, ó, ele dá zero, né? E é isso que a gente estava buscando. Então, pausem o vídeo, vão com calma, testem em casa, ok? Até mais.